Assista agora Telescópio. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Muito boa tarde para você, meu amigo, muito boa tarde para você, minha amiga. Mais um programa Telescópio através da sua TVI. Lembrando que esses programas estão sendo gravados, então não há possibilidade de você participar via telefone, tá? Mas dentro de alguns dias, tá? Mais tardar aí uma semana ou menos, estaremos ao vivo novamente. Apoio cultural do Bolsa Creto e do Plano Familiar Camargo. Hoje eu vou conversar com Hélio Rodrigues, ele que é escritor, né? Ele que é advogado, é palestrante. Hélio, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui agora. Muito bem, e é um assunto importante no país, no mundo, que é o combate às drogas. Ele tem um livro, Memórias de um Ex-Drogado. Eu vou para o intervalo e volto falando sobre esse livro e qual é o trabalho que o Hélio desenvolve hoje no estado de São Paulo e no Brasil. Daqui a pouquinho. Telescópio. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Ok, estamos de volta aqui com o programa Telescópio, recebendo hoje o Hélio Rodrigues. Hélio, conte um pouco para mim, ou para nós, né, da sua vida um pouco. Sim, quem é Hélio Rodrigues? Ou quem foi o Hélio Rodrigues há 20 anos, 30 anos e quem é o Hélio hoje? Sim, eu usei drogas durante mais de 20 anos. 20 anos? 20 anos. Nesse período eu usei maconha, usei cocaína, usei crack, usei várias drogas. E a droga que eu mais usei foi a cocaína, que eu fiquei usando durante 2 anos. E como na época eu tinha muito dinheiro, que depois eu perdi tudo com as drogas, né? Então eu ficava assim, eu fiquei durante 2 anos, às vezes eu ficava 5 dias e 5 noites sem dormir, usando cocaína. E às vezes eu misturava cocaína, maconha, crack, um pouco de bebida, tudo junto. Mas isso em São Paulo ou não? Olha, isso basicamente esse período da minha vida ele se passou na cidade de Santo André. Aqui eu estava dando uma olhada, você perdeu R$1 milhão? Sim, eu perdi R$1 milhão. Eu tinha 5 imóveis, eu perdi todos por causa do uso da cocaína, porque na verdade não é só pela compra, é que acaba assim, afetando o estilo de vida. Então eu ficava só ligado na cocaína, não ligava para o dinheiro, aí ia fazendo um negócio ruim, ia gastando e misturando com o vício, né? Chegou um dia que eu acordei, eu não tinha mais nada. O Paulo Caju, Paulo César Caju, sim, foi jogador, sim. Foi da seleção brasileira, ele falou um dia numa entrevista que ele cheirou 2 apartamentos na Vieira Solto. Ah, sim, é possível, isso é verdade, sim. Tem muita, por exemplo, esses artistas aí, bilionários, esses cantores muito famosos, eles gastam milhões aí. E como é que você entrou nessa parada aí, Hélio? Eu tinha 17 anos e eu gostava muito de música popular. E naquela época eu ouvia Beatles, Rolling Stones, todos aqueles conjuntos e músicos. Isso que ano que foi? Isso foi no final da década de 60. 60? No final da década de 60. E aí eu ficava ouvindo aqueles músicos, né? E eu, assim, gostava, admirava. E eu, assim, comecei a perceber que havia uma coisa diferente entre eu e eles, né? Eu fiquei sabendo que, assim, por exemplo, eles usavam drogas, né? Então eles me pareciam felizes usando drogas. Então eu quis imitar meus ídolos, né? Falei, eu vou usar droga para me ser igual a eles. Mas você já foi direto na cocaína? Não, eu comecei com a maconha. Que é? É o começo. É um caminho. É o caminho. Você começa com uma droga
considerada mais leve, depois você vai passando para uma mais pesada. Experimentou de tudo, velho? Experimentei de tudo. Heroína, LSD... Heroína eu não cheguei a experimentar, porque heroína na época não tinha muito no Brasil. Não mas tinha. LSD, cogumelo, perventim, romilar, optalidon, todas as drogas que eram ofertadas na época, porque hoje a oferta é bem maior. Mas todas as... Quando aparecia uma droga, alguém me oferecia. Bom nessa. Eu não queria nem saber, eu já... Chá de cogumelo, tudo que aparecia eu... Mas era você ou tinha um grupo que andava com você? Às vezes eu usava com grupo. E às vezes eu usava sozinho também. Sozinho? Sozinho. Viajava sozinho? Viajava sozinho também. Mas bebida, ou associava a droga à bebida ou não? Ou era mais a droga mesmo? A bebida eu usava muito pouco. Que dizem que o pessoal que usa cocaína se associa à bebida, ao uísque, para potencializar um pouquinho mais. Na verdade, quando a pessoa que usa droga quer fazer uma alteração assim no efeito, então ela mistura. Por exemplo, ela está assim, muito ansiosa com cocaína, naquele pique, né? Então ela fuma uma maconha, então desacelera. Então, para variar os efeitos da droga... 20 anos você fumou? 20 anos. Quer dizer, 20 anos você usou drogas? 20 anos eu usei drogas. E daí, de repente, paro. Ou aconteceu alguma coisa, um fato que determinou que você parasse de usar drogas? Olha, eu parei assim de repente. Parei assim no momento, parei e a partir daquela parada nunca mais eu usei. Mas não foi nenhum tratamento assim em clínica, em qualquer coisa, não. Chegou assim um dia que, a partir daquele dia, a minha vida mudou. Quer dizer, eu acho que o meu caso... Ele é raro, né? Porque eu entendo que as pessoas normalmente passam por um processo de cura, seja em igreja, em clínicas, em terapias. Então, normalmente existe toda uma sequência. Mas no meu caso foi diferente. Qual a maior loucura que você fez quando estava nas drogas? Olha, uma delas foi que eu tinha um carro que estava lá sobrando e eu troquei esse carro por 300 gramas de cocaína. Carro da época? Era um Fusca. Tá. Eu troquei um Fusca com 300 gramas de cocaína. Eu acho que essa sim foi uma coisa, porque eu até fiquei com muito receio, porque 300 gramas já é uma quantia que representava tráfico, né? Então, eu fiquei com toda aquela droga em casa, aí eu fiquei assim... com paranoia, né? E aonde que você ia buscar isso? Nas bocadas ou tinha um Olha, como caminho? eu tinha assim um bom dinheiro na época, né, que eu perdi com uso, né? Normalmente eu ligava para a pessoa que vendia e ela vinha servir na minha casa. Às vezes eu ia buscar em outros locais onde vendia. Você teve mais irmãos? Irmãos, eu tive mais irmãos, mas nenhum deles entrou nesse caminho. Nenhum? Nenhum. E como é que eles cobravam você? Como é que eles cobravam? A relação com a família foi muito difícil, porque a droga realmente ela destrói a relação familiar. Então, a partir do uso da maconha e depois também com o uso da cocaína, a relação foi ficando cada vez pior. Você tinha mãe e pai vivos? Sim, eu tinha mãe e pai vivos. E como é que era para o pai, para a mãe ver uma situação difícil, daquela? Né? Difícil, era angustiante. Mas hoje, graças a Deus, metade da minha família trabalha para mim, eu consegui reaver tudo, reconquistar, né? E hoje eu dou um apoio para minha família. Você arrepende ou não? Como? Aquele velho ditado, se arrependimento matasse? Ou foi uma fase? Não, eu acho que eu creio num arrependimento, porque, na verdade, esse livro que eu escrevi, né, é uma revisão da minha vida. Memória de um ex-drogado. Exatamente, onde eu analiso tudo que aconteceu, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, nesse processo de escrever o livro, de rever o que eu fiz e o que eu não fiz. E, realmente, eu me arrependo, sim, porque quem quis usar foi eu. A responsabilidade foi toda minha. Então, tudo que aconteceu comigo não é a responsabilidade da família, da sociedade, dos meus amigos. Eu que escolhi esse caminho e graças a Deus eu retornei a uma vida normal. Agora, quando você começou a fazer esse livro, Memórias de um Ex-Drogado, deve ter passado um filme na tua cabeça. Vários filmes, porque eu entendo que droga
é uma questão de cultura. Então hoje existem músicas relacionadas com a droga, existem filmes e a vida inteira está ouvindo música, né? Então eu gostava muito de música, né? Eu gostava muito de usar drogas e ouvir música. Mulheres, né? Se envolveu muito com mulheres? Algumas, elas estão aí no livro com outro nome e tal, né? Assim, de uma forma disfarçada, né? Mas convivi assim. Agora, nós estávamos conversando aqui fora, antes da gente bater papo. Hoje o grande problema, lógico que a droga é um drama familiar no mundo todo. Sim. Mas hoje há uma problemática maior que das chamadas drogas sintéticas. Sim, sim. São feitas em laboratório ou sublaboratórios. Sim, sim. Isso preocupa também? Olha, na verdade hoje a quantidade de tipos de drogas que existem mais de 200 drogas aí, sintéticas, porque elas aparecem o tempo todo. E tem até um problema de legislação, por exemplo, uma droga sintética nova, para ela ser enquadrada como droga, precisa se levar um tempo, porque as autoridades nem sequer conhecem aquela substância. E isso chega muito mais rápido no mercado, né? Sim, sim. Esse tipo de droga, normalmente ele vem da Europa, é muito produzida lá. Então, o que o pessoal faz? Eles pegam cocaína de um determinado lugar e trocam, né, pela outra droga. Então, eles fazem um mercado. A droga daqui vai para lá e a droga de lá vem para cá. Agora, como é que você que tem uma experiência enorme como palestrante, como é que a gente chama isso? Drogado, alcoólatra, dependente? Olha, na minha opinião, eu acho que drogado, assim, é a melhor, porque ela representa mais. Porque, por exemplo, dependente químico. Nem todas as drogas são químicas, né? Tem drogas aí naturais. Então, acho que o drogado é o que representa mais. Tem adicto, né, que o Narcóticos Anônimos usa também, né? Mas eu entendo que é a melhor forma. Eu acho que a sociedade ela deve encarar esse problema com naturalidade. As pessoas que já usaram e saíram devem dar testemunhos. Então, eu entendo que deve haver uma comunicação direta. Não enfeitar uma palavra, mas dizer diretamente o que é. Então, eu vejo a palavra drogado como a palavra que mais esclarece a questão. Qual o papel hoje da família? Como é que ele começa a identificar que o filho, a filha, o esposo ou algum ente querido dele está começando a entrar nas drogas? Isso aí é assim, uma questão do comportamento. A pessoa começa a alterar o comportamento. Se, por exemplo, o adolescente ele sempre vai bem na escola, de repente começa a faltar, se desinteressar, ele gosta de fazer algumas coisas, gosta de trabalhar, de repente ele para. Ele tem alguns amigos que têm assim, uma maneira de viver, aí ele muda os amigos, ele é pacífico, aí se torna agressivo, então tem que acompanhar. Começa a sumir coisas dentro da casa. Isso aí, principalmente no uso do crack. O crack, ele faz com que a pessoa perca toda a noção de qualquer coisa. Então, deixa de ter importância a família, os amigos, moral, qualquer coisa, e passa a ser o crack a coisa mais importante da vida dele. Então, alguns começam roubando os objetos da casa, aí quando acaba os objetos da casa, eles vão roubar os objetos do vizinho, quando não dá mais para roubar do vizinho, eles vão vender a droga e assim vai, perdendo todas as referências que tinha anteriormente. Alguns países, tanto na América aqui, quanto nos Estados Unidos, Europa, tem a comercialização oficial de maconha. Você é a favor da... Olha, essa questão da comercialização... ela ou da legalização? Legalização é um pouco complicada, porque, veja bem, o Brasil... ele já é um país complicado por si só. Então, se implanta uma política de liberação de drogas nesse país, um país que não controla nem a economia, acha que ele vai liberar o crack e o país vai melhorar nesse ponto? Eu não acredito, né? Pelo menos no Brasil, eu acredito que essas políticas
elas não funcionam. Não funcionaria? Não funcionaria. Mesmo tendo regras a ser ditadas, você acha que vai faltar fiscalização, é isso? Vai faltar a fiscalização e também, por exemplo, imagina o tamanho... A dimensão do continente. Exatamente. Existem países menores que podem ser efetivadas determinadas políticas públicas, mas essa política pública de liberação, num país como o Brasil, né, que ele já está perdido em muitas circunstâncias, eu acredito que seria pior. Hélio, você falou para mim aqui que você parou alguma coisa do dia para a noite, vamos dizer assim. Sim. Mas quem está na droga, quem está no álcool ou qualquer outro tipo de problemas, tem cura? Sim, tem cura, sim. Eu acho que a pessoa que está com esse problema, inclusive se alguém estiver aqui nos ouvindo que está aí usando droga, eu posso dizer que tem cura, porque além da cura que eu tive, eu acompanhei muitos processos de libertação da droga em igrejas. Existem igrejas que elas têm um trabalho efetivamente voltado para isso. E o que acontece quando um usuário ele entra numa igreja? Primeira coisa importante, ele muda de ambiente. Porque para a pessoa parar de usar drogas, ele tem que sair do convívio que ele tem e entrar num outro meio de... Exatamente. Então ele muda social. Exatamente. Ele deixa de frequentar aqueles amigos e aqueles ambientes onde rola droga e ele passa a viver num ambiente sem droga. E depois também na igreja acontece ele como eu posso dizer, se socializa novamente. Então, ele passa a integrar um grupo que vai lhe dar apoio e vai te ajudar nessa questão. E existe também a questão da mente ocupada também, porque numa igreja a pessoa vai ter atividades, vai ler a Bíblia, né? vai ter uma nova vida. Inclusive, igreja é importante no sentido, veja bem, a pessoa para de usar droga, aí ela fica sem fazer nada, o que vai acontecer? Ela vai ter uma recaída, certo? Abstinência. Exatamente. Agora, se ela está frequentando um ambiente de igreja, é muito mais fácil que ela não tenha recaída, porque aquele ambiente é um ambiente que vai dar uma proteção para a pessoa. Mas o mundo não oferece muito mais coisas do que um ambiente como a igreja ou qualquer outro? Olha, na verdade é o seguinte... Porque no mundo ele não tem obrigação com ninguém. Certo. Teoricamente. Sim, sim. Né? Sim, sim. Tem acesso fácil. Certo. Hoje, qualquer bocada você encontra. Até mesmo dentro da própria igreja você tem. Sim, você se encontra droga. Tem gente que se utiliza desse meio. Sim, sim. Quer dizer, tem que ter uma persistência muito grande, né? Sim, sim. Uma perseverança muito grande. Na verdade é o seguinte, você tem que... uma boa parte, depende da pessoa. Porque muitas vezes... Uma pessoa pode ficar 10, 15 anos sem usar drogas. Mas aí morre um parente, tem uma desilusão amorosa, aí a pessoa fica triste, aí começa assim a lembrar, a pensar que a droga que ela usava há 10 anos atrás poderia dar um alívio para ela. Aí ela cai nesse engano mental e ela volta a usar. Então esse é um problema muito grave, né? Que acontece com algumas pessoas, mas isso é parte da vida, né? Porque, na verdade, a questão da droga, ela preenche, assim, o que eu diria que é a angústia existencial do ser humano. Então, o ser humano sempre está insatisfeito, ele sempre quer mais, sempre acha que está faltando alguma coisa, e muitos acham que essa alguma coisa está nas drogas. É um engano, mas... realmente acontece isso. Muito bem, estou conversando com o Hélio Rodrigues, ele que é palestrante, vai estar aqui na cidade muito em breve de volta também para proferir palestra. O Milton Nery está trazendo ele aqui, o Milton daqui a pouco está chegando aqui também, tá certo? Vamos ao nosso primeiro intervalo, aí através do Bolsa Secreto do Plano Família Camargo, e a gente volta daqui a pouquinho. Telescópio, apoio cultural, Bolsa Secreto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.
Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Muito bem, estamos de volta conversando com o palestrante, professor, né, advogado, escritor, o Hélio Rodrigues, Memórias de um Ex-Drogado. É um livro, está na sua segunda edição. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre o livro. Agora, o Hélio, no universo de 10 milhões de habitantes, São Paulo, você tem a Cracolândia lá com, sei lá, 1.500, 2.000 pessoas. Ali tem solução ou não tem solução mais, meu amigo? Olha, eu entendo que a solução da questão, não só da Cracolândia, mas das drogas, seria, assim, um contato direto, por exemplo, da Cracolândia, com as pessoas que cuidam de drogas. Por exemplo, existem igrejas, existem comunidades... Ou seja, pessoas... não é uma repressão pela polícia, é uma questão social. Exatamente. E de saúde pública. Exatamente, é uma questão mental, ela é mais mental do que física. Então, não adianta você tirar um monte de drogados de um local e transferir para outro. E transferir para outros, porque o problema, na verdade, ele vai aumentar, porque, veja bem, na Cracolândia, o governo ele teria uma visão geral do problema. E na medida que ele joga todo mundo para fora, o que acontece? As pessoas voltam para suas cidades de origem, vão para outras cidades, e se não tem um controle onde estavam todos eles, pior, é aquele grupo espalhado, que aí você nem sabe onde eles estão. Se você não controla nem onde eles estão, imagina espalhados pelo país. É que nós estávamos conversando, o PCC tomou conta também daquela região ali. 8 milhões ao mês, 20 quilos por dia. Sim, sim. Quer dizer, o problema é muito maior do que se imagina. Então, inclusive, eu entendo que a Cracolândia é só um pedacinho do problema. Acontece que essa droga, ela está também na classe média e nas classes mais ricas. Só que... não aparece estatisticamente. Exatamente. Então, por exemplo, quando um milionário, dono de empresa, ele tem um parente que usa drogas, esse parente não vai buscar droga na Cracolândia. O traficante vai vir na casa deles. Então, isso acontece e não é divulgado, né, porque no Brasil, a última estatística que eu li, é que existem mais de 2 milhões de usuários de crack. Então, eles não estão só na classe baixa, na periferia, né? Inclusive, quando um usuário de crack tem algum problema, existem clínicas milionárias aí, né, que cobram aí 10 mil reais, 20 mil reais por mês. Mas essas clínicas hoje que existem no país como um todo, eles conseguem recuperar essas pessoas? Olha, eu acho que Porque chega lá, eles metem outra droga nele, ele vai ficar impregnado. Então, essa questão é que, por exemplo, existem clínicas e clínicas. Sim. Existem modos de tratar e modos diferentes. Então, eu entendo que existem várias, por exemplo, que tem um trabalho assim, tipo, com o mesmo sistema de narcóticos anônimos, que realmente as pessoas aprendem alguma coisa, colocam na cabeça que devem sair daquela situação. Agora, um país como o Brasil, né, qualquer coisa acaba sendo misturada, né? Mas eu tenho visto trabalhos importantes de clínica e eu acho inclusive o seguinte: a clínica é só uma parte do processo, porque imagina a situação, a pessoa fica lá 6 meses numa clínica, então na clínica ela não usa drogas, então o problema é quando ela sai, esse é o grande quando problema. ela vai enfrentar o mundo. Então é por isso que eu entendo que o trabalho assim, das igrejas é importante, porque a pessoa sai da clínica... Qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de religião, né? Sim, qualquer tipo de religião. Porque a gente vê muito a ação da igreja evangélica em cima disso. Sim, mas como afeta toda a sociedade, eu entendo... Aí depende de qual religião seja, né? Eu entendo, até faço um apelo aqui a todas as igrejas, denominações desse país, que elas se engajem nesse trabalho, porque eu entendo que, em parte, que essa questão das drogas, ela tem assim um componente espiritual, né? Porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Então eu entendo que a igreja ela pode trabalhar nesse sentido de uma ressocialização das pessoas. Então, a questão da internação compulsória, você é a favor ou você é contra? Olha, pela minha experiência,
eu sou contra, porque eu tive uma situação, eu vou até falar que está no livro, acontece o seguinte, eu tinha muito dinheiro na época, e tinha um parente meu que queria usufruir do meu dinheiro. Então ele arrumou uma internação compulsória para que pudesse dispor dos meus bens. Então, devido a essa experiência, eu acho que assim, é uma questão muito delicada. Eu acredito que em determinados casos, assim, por exemplo, casos em que um filho quer matar uma mãe, por exemplo, que acontece, eu entendo que é necessária, mas uma internação compulsória, ela precisa assim, de uma análise do caso, cada caso é um caso, mas eu acredito que na maioria dos casos não há necessidade, mas há casos críticos que realmente é necessário. Até porque nós colocamos agora que é um caso maior de saúde pública, social, porque no meio, citando um pouco a Cracolândia, não que eu tenha vivência, mas vendo pela televisão e lendo, a maior parte que está lá tem AIDS, tem tuberculose, tem doenças venéreas, tem muitas doenças que são acometidas pelo uso da droga. Exatamente. Eu acho que o Estado, ele poderia, por exemplo, colaborar nesse aspecto das doenças, uma redução de danos com relação às doenças, mas deixar a questão por exemplo, da recuperação para essas entidades, igrejas e clínicas que já têm aquela maneira de fazer o trabalho, porque uma pessoa que está lá no seu gabinete em Brasília, né, não tem noção do que vivencia. Exatamente, ele não sabe nem como tratar, então às vezes se inventam políticas públicas transportadas de outros países e misturadas a ideologias, que no fim acaba sendo gasto de dinheiro público. Hélio, a cocaína que você cheirava há 20 anos atrás não é a mesma de hoje, né? Olha, hoje está misturado até pó de mármore, tem de tudo. Se na época já era misturado, imagina hoje. Hoje é bem mais. E o crack, na verdade, é o lixo da cocaína, então não existe... E além do crack tem o oxi, que é o lixo do lixo. Ah, sim. E na aí, verdade, subsequentemente... O que não falta no mercado é droga, porque sabe como é que é? Uma das maiores economias do mundo é a droga. Existem países em crise, né, que foram salvos devido ao dinheiro da droga. Então, assim, se pensar em termos assim de economia, os números são absurdos. É mesmo que o do Rio de Janeiro, né? Como é que o poder público não consegue dominar o tráfico? Exatamente, porque é muito comum, por exemplo, às vezes uma pessoa é presa com assim 10 gramas de droga e fica 5 anos preso. Aí aparece um helicóptero com 500 gramas de cocaína, aí ninguém descobre o dono da cocaína. Agora, recentemente, tivemos aí um outro avião também. Sim. Então a legislação também precisa ser alterada, porque o país não se encontrou na legislação. Todas as medidas e políticas públicas implantadas, né, e as que deixaram de ser implantadas, né, acabaram levando o país a essa epidemia. Mas, por exemplo, como não acaba as drogas no Rio de Janeiro? Mas por quê? O poder paralelo dominou tudo. Quer dizer, dentro da favela, o traficante consegue levar o médico que o poder público não manda. Sim. Ele consegue colocar remédio que o poder público não coloca. Além do gás, além da Sky Gato, além de toda a infraestrutura que as milícias e os traficantes colocam. Sim. Quer dizer, não combate porque não quer, né? Realmente, assim, por exemplo, eu tenho assim, mais uma visão da questão, assim, ver como um problema de saúde. Porque, veja bem, se todo mundo parasse de usar droga, em tese aqui, não existiria o mercado. E também, eu tenho até uma tese, por exemplo, que na verdade, a pessoa que usa, ela passa a fazer parte do tráfico também. Porque o tráfico só existe porque as pessoas usam. Consomem. Exatamente. Agora, você parou do nada, mas não é fácil. Não é fácil. E como é que você consegue conversar, ou como é que você consegue alimentar a alma dessa pessoa para que ela pare de usar a droga? Por exemplo, um dos princípios é a história da minha vida, né? Porque, por exemplo, tentaram me matar mais de 10 vezes. Verdade? Eu tive 5 overdoses, eu cheguei a pegar hepatite C por causa de drogas. E
assim, e as pessoas que me conheciam, a minha família, por exemplo, ela só estava esperando que um dia alguém batesse na porta e falasse: o Hélio morreu. Tá morto. Exatamente. Mataram. Exatamente. E no entanto, como eu sobrevivi, eu entendo que a minha vida é um exemplo de que existe saída, de que mesmo a pessoa que esteja no fundo do poço, né, ela tem condição. Mas é uma entrada e uma saída dolorida, né? Olha, a entrada, ela parece feliz, né? Mas depois da entrada, a vida é trágica. Porque não é só a questão da violência, né? São todas as questões. A desestruturação familiar, né? O problema a Cracolândia, por exemplo, aquilo lá é um fim do mundo. Quer dizer, o pessoal, ali não tem higiene nenhuma, né? Você vê crianças de 12 anos, né, fazendo sexo para trocar sexo pela droga, entende? Então existem ali os maiores absurdos. O ser humano, ele chega a decair de uma forma inimaginável com as drogas. E a Cracolândia é um exemplo disso. Agora, o problema que eu entendo é que se a nossa sociedade, se o país tivesse há 20, 30 anos, tá, prestado atenção nesse assunto e tivesse estudado o assunto com a clareza necessária, hoje nós não teríamos as Cracolândias. Então, infelizmente... Mas, Hélio, a sua visão, ela é moralista ou ela é realista? Eu entendo que a minha visão é realista. Eu entendo que gerações estão sendo destruídas pelas drogas e o futuro desse país está ali na Cracolândia. Quer dizer, imagina, né, por exemplo, sei lá, aquele pessoal que está ali, por exemplo, vai gerar filhos. Aqueles filhos vão continuar no mesmo caminho. Aí vai gerar netos e os netos vão continuar no mesmo caminho. Então, o país tem que buscar um caminho de volta, tem que parar, analisar o assunto e passar para quem tem assim, experiência em tratar disso. Mas porque... não é para o governo, qualquer família, não é mais fácil varrer o problema, colocar embaixo do tapete, do que encarar a realidade? Sim, sim. Ah, porque o meu filho não, a minha filha não, é a filha do vizinho. Exatamente, mas veja bem, eu entendo hoje que a droga afeta todo mundo. Porque, veja bem, você estaciona seu carro numa rua lá, a pessoa chega lá com um revólver, encosta na sua cabeça. Por que ela faz isso? Porque ela quer comprar droga. Então, não dá para dizer que eu não tenho nada a ver com a droga, porque não me afeta, mas isso é um engano. Todo mundo, toda a sociedade está contaminada por essa questão. Inclusive, parte da economia do país, né, ela vai para o tráfico. E que gera milhões. Exatamente. Então, uma economia paralela muito grande, né, como foi dito. É um poder que, hoje, por exemplo, né, o que acontece? Em muitas escalas, né, o poder público negocia com as pessoas que vendem. Sim. Então, as pessoas que vendem, em muitos locais, elas têm mais poder do que o poder público. Inclusive, comunidades, né, é tratada como se o traficante fosse um prefeito, fosse um governador. Até busto. Então é complicado. Agora, nessa viagem toda sua de mais de 20 anos aí usando drogas, chegou a se prostituir por causa disso? Não. Não? Roubar por causa disso? Nem prostituir, nem roubar. Porque, por exemplo... Você tinha um poder aquisitivo bom. Eu tenho um poder aquisitivo bom e eu tive referência do meu pai e da minha mãe que, assim, me ensinaram limites. Então, por exemplo, eu sei que a droga, o crack, por exemplo, ele faz com que a pessoa perca os limites. Mas, se a pessoa tem uma educação anterior, em algumas coisas ela pode preservar. Mas o crack, por exemplo, ele destrói a vida anterior. Uma pessoa que vivia normalmente, era uma boa pessoa, de repente começa a roubar o vizinho, porque hoje é a coisa mais comum do mundo, o usuário de crack, roubar os objetos da casa. Eu entendo que aí ele está roubando a mãe, está roubando o pai, está roubando a família. Então para ele... Ele não tem discernimento, o que é da família e o que é do vizinho, o que é de outro. Exatamente, ele perde o discernimento, perde a capacidade de entender as coisas, quer dizer, ele perde todas as referências. E a única coisa que ele quer,
usar crack. E quando o crack termina, ele fica só pensando em comprar. E assim vai. Então, destrói. Mas eu consegui preservar até a minha mente, né? Porque tanta droga que eu usei, não era para mim estar aqui falando hoje de uma forma... Aliás, não era nem para mim estar vivo. Entende? Então, é por isso que eu acho que a pessoa, por mais fundo que ela tenha, ela pode se recuperar. Porque, além do meu exemplo, eu tenho visto vários exemplos, várias pessoas que assim, abandonaram as drogas e hoje são autoridades nesse país, entende? Então, existem muitas pessoas que... E no meio desse caminho aí, teve alguma recaída ou não? Não teve recaída. Mas bateu aquela recaída? Olha, o que acontece é que de vez em quando eu sonho que eu estou usando droga. Aí eu acordo assustado, penso que eu estava usando realmente. Isso acontece... Pela vivência que você já teve? Isso acontece frequentemente. Porque, na verdade... Chegou assim, a perder amigos nessa história toda? Olha, eu perdi muitos amigos. Aliás, teve uma vez que, até falando em perda, um traficante apontou uma calibre 12 para mim e disse: Hélio, prepare-se que agora você vai morrer. Mas felizmente ele não atirou. Então, eu perdi muitos amigos, né, em várias circunstâncias, e assim, eu estou vivo assim por um milagre, porque eu realmente fui ao fundo dessa questão. Eu imagino que se por exemplo eu não tivesse parado, se eu tivesse usando crack, né, depois que eu parei, eu não poderia estar aqui conversando, eu estaria morto já, porque é uma coisa assim que realmente destrói. Quer dizer, não destrói. Às vezes a pessoa fala assim, bom, eu uso droga e ela só me afeta. Mas não é assim, a droga afeta a família, a droga está afetando toda a sociedade. Sociedade. Exatamente, então não é uma coisa assim que E como é que se conscientiza o cidadão, a criança, o ser humano para não usar droga? Olha, eu entendo que a educação, por exemplo, a família é muito importante nesse sentido. Então a família deve dialogar assim com os filhos. Eu, por exemplo... Eu entendo o seguinte, vamos supor, você tem um filho aí de 5 anos, né, não está entendendo nada tal, você já começa ali a falar para ele, olha filho, tem uma coisa chamada droga que você tem que fugir dela. Então, quando tiver 7 anos, você repete aquela mensagem e vai repetindo, e vai repetindo. Então, aquela mensagem vai ficar na cabeça do seu filho. E quando alguém oferecer para ele, ele vai ter uma referência da família. Tá, mas a gente batendo no papo, eu contei para você de uma pesquisa que foi feita pela ONU. Sim. Da qual foi feita no Rio de Janeiro. Sim, sim. Ou pode ser feita em qualquer outro estado da federação. Sim, sim. Da qual ouviram, parece que 300 ou 400 crianças. Adolescentes, crianças e adolescentes. Qual era o futuro que ele planejava para ele? 70%, 80% queria ser traficante. Por quê? Sim. Porque tem carro da hora, tem a mina da hora, tem o tênis da hora, tem a calça, tem dinheiro, tem corrente de ouro. Quer dizer, que país é esse que nós estamos construindo para a juventude? Sim, exatamente. É por isso que eu entendo que é um problema de educação. Porque o que aconteceu nesses casos aí? Por exemplo, o avô, ele usava maconha, né? Aí o filho usava cocaína. Aí o neto veio usar crack. Então, é uma civilização drogada, porque eu entendo que a droga, além de ser um objeto, é uma questão de cultura. Então, o que tem que ser colocado realmente é uma revolução na educação. Nós precisamos, esse país precisa aprender a educar as pessoas antes que aconteça, porque depois que está na droga é mais difícil, entendeu? Mas você educar uma criança, conversar, dialogar, a criança entender que está num ambiente de carinho, isso é importante. Porque até há 20 anos atrás a informação era menor. Exatamente. Você não tinha Facebook, você não tinha internet, sim. Havia uma repressão na época da ditadura. Sim. Hoje você tem acesso rápido à informação. Exato. Então eu entendo o seguinte, que antigamente era até possível você não dialogar, esconder, porque na verdade o usuário estava bem longe. Sim, lá. Você tinha medo. Exatamente, numa outra cidade, num outro país. Mas hoje acontece o seguinte, a droga está em todo lugar. A droga está, infelizmente, até dentro de igrejas, dentro dos locais que você
não imagina, entende? Então, eu acho que em vez de esconder esse problema, o país deve dialogar com esse problema. As pessoas devem... Não dá para ser avestruz, né? Não dá para se esconder, porque não tem mais o que esconder, está escancarado. Quer dizer, não aprende dentro de casa, aprende lá fora, distorcido. Exatamente, exatamente. Então, eu entendo que esse país deveria, assim, formar o que eu chamo de universidade das drogas, ou seja, escolas onde se ensinam pessoas a entenderem as drogas, e isso é ser transmitido para outras pessoas. Eu acho que deveria haver uma matéria na escola, até uma matéria específica sobre educação sobre drogas, porque esse país aqui, infelizmente, ele está sendo destruído pelas drogas. Muito bem, vamos ao nosso próximo intervalo, a gente volta, o Milton Nery está chegando aqui também. Hoje eu estou conversando com o Hélio Rodrigues, ele vai falar agora sobre também a questão do livro, né? Como é que surgiu o livro na vida dele, como é que tem sido as palestras proferidas por ele. Lembrando que nós temos o apoio do Bolsa Secreto, do Plano Familiar Camargo. Um abraço também para o meu amigo lá da UDI, né, o Jair. Um abraço todo especial para ele também. A gente volta daqui a pouquinho. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Secreto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Muito bem, estamos de volta. Pode entrar, Samuel, por favor. Obrigado, Samuel. É o nosso belo cabelo, hein, Samuel? Eita, Samuel, gente boa também, molecada nossa aqui. O meu amigo e vereador também, Milton Nery, está aqui, que tem um trabalho importante, levando pessoas para clínicas, preocupado no dia a dia. Milton, boa tarde, muito obrigado pela presença. E prazer você ter trazido aqui o nosso amigo Hélio Rodrigues. Boa tarde, bem, boa tarde, telespectadores da TVI. É verdade, é importante o seu Hélio receber, eu fiz o convite para ele, ele veio até aqui em Itapetininga, acho que é importante. É mais um soldado nessa luta aí, nesse combate, nessa guerra contra as drogas. O seu Hélio tem um livro, tem uma história muito bonita, e o mais importante, né, o seu Hélio faz palestra nas escolas, que hoje é uma necessidade muito grande, principalmente na rede municipal, tem a carência dessas palestras. Então, a gente vai agendar aí com o seu Hélio, com o Dr. Hélio, e ele vai fazer essas palestras nas escolas. Muito bem-vindo para Itapetininga essas palestras. Precisa. Que é importante. O trabalho da prevenção das drogas é fundamental para o combate. Deixa eu mostrar o livro. Para o combate às drogas. Do Hélio aqui, né? Tá aí o livro, Memórias de um Ex-Drogado. Demorou quanto tempo para produzir esse livro, Hélio? Olha, eu fiquei 5 anos escrevendo esse livro. Porque eu sou assim muito detalhista. Ah, tá. Né? Escreve, reescreve. Exatamente. E também, assim, eu queria que ele tivesse assim, uma linguagem didática também, para que as famílias pudessem entender todo esse processo. As famílias que convivem com os usuários, né? Normalmente elas têm dificuldade de entender a mente de uma pessoa que usa drogas. Então eu procurei esclarecer nesse sentido. Então, além da minha vivência, né, eu tive que pesquisar muito, que analisar muito, que construir toda uma linguagem acessível, né? Então foram 5 anos assim interessantes, né, que eu pude, né, reviver aquele lado ruim da minha vida e transformar a minha desgraça, a minha tragédia, numa coisa que possa vir a favorecer pessoas que estão vivendo esse problema. E nas palestras que o senhor tem realizado aí pelo Brasil todo aí, qual é o maior questionamento que as pessoas chegam até você? O maior questionamento? Na verdade, assim, acontece que cada público ele tem assim, uma característica. Cada cidade, cada lugar tem a sua. Exatamente. Então, quando eu falo em clínicas, né, eu percebo que as pessoas querem, assim, imediatamente comprar meu livro, saber a minha história, para que eles possam, assim, ter um exemplo. E eu vejo, assim, nas escolas estaduais e municipais, eu percebo que a meninada, elas têm uma ânsia de que apareça alguém, né, e explique, assim, verdadeiramente, né, o que é droga, porque as informações, elas vêm muitas vezes de uma forma distorcida. Muitas vezes é a pessoa que
usa drogas, né, que está educando as nossas crianças. Então, quando eu chego numa escola assim, com adolescentes, que eu conto lá a história da minha vida e passo as sugestões para eles, entende? Então, eles assim, percebem que existe alguém falando uma coisa que eles sentem como verdadeira, né? Então, eu gosto muito desse trabalho, principalmente nas escolas, né? Agora, as famílias, normalmente, eles têm todo tipo de pergunta, porque, infelizmente, nesse país, o que não falta é família com droga. Agora, Milton, nós aqui de Itapetininga, né, ou na região como um todo, a problemática hoje abrange também meninas. É verdade, Beni. E meninas, Beni, é muito mais difícil a recuperação de mulher. Acho que o Dr. Hélio tem esse conhecimento também. É muito mais difícil. Nós aqui mesmo, por exemplo, você falar que hoje você tem uma pessoa do sexo masculino para me ajudar, é muito mais fácil eu ajudar do que o sexo feminino. Eu não sei onde, aqui em Itapetininga, o único lugar que tem para encaminhar uma pessoa, uma mulher que esteja nas drogas, é a Fazenda Esperança ali na Igreja São Roque, que tem todo um processo. É muito difícil. E das últimas 10 mulheres que a gente levou para a Casa de Recuperação da Fazenda Esperança, tem uma fazendo tratamento. Das 10, tem uma. As outras 9 abandonaram. Abandonaram. Tem uma da Vila Prado fazendo o tratamento. A recuperação de mulheres, que eu tenho o meu conhecimento, que eu já fiquei numa casa de recuperação feminina para conhecer o tratamento delas, é muito mais difícil do que o homem. Então isso preocupa muito. E tem muitas mulheres entrando na droga, e até mesmo através do marido, do namorado. Isso preocupa muito. Então a prevenção das drogas... A novela hoje está mostrando isso, né? O quanto... A participação da mulher. Agora, essa estatística nossa aqui de 10, uma ficou? Preocupa, né, Hélio? É preocupante. Essa é preocupante. E a questão das drogas, a gente viu hoje, recentemente, um vídeo do ator da Globo, o Fábio Assunção. Então, eu fiquei com dó do Fábio Assunção, porque... A exposição que ele teve, porque você acha que um artista consagrado da Globo, ele vai se expor a um episódio ridículo daquele? É aquilo lá, ele está doente, ele precisa de ajuda. E eu tenho um respeito pelo Fábio Assunção, porque eu sei que mais de 10 anos que ele luta contra. Ele já teve várias internações. Pode ser que na hora ali ele esteja bêbado, arrogante, mas é uma pessoa que já reconheceu que ele precisa de tratamento. Mas porque um amigo meu... Por exemplo, o André, amigo meu, quando ele saiu de uma casa de recuperação chique lá em São Paulo, que a empresa dele pagou para ele se recuperar, ele encontrou com o Fábio Assunção entrando anos atrás. Então ele luta contra. O Fábio é um caso à parte, porque ele tem um aporte da Globo. A Globo agora vai pegar ele e vai mandar ele para um país aí. E aí o Zé da Silva? E o João da Silva? E a Dona Maria da Silva? Como é que faz? Como é que fica? E é verdade. Então isso, viu, Beni? É tão difícil porque algumas vezes eu sempre falando com o seu Hélio, almocei com o seu Hélio hoje e estava contando para ele que acho que o governo tem que ajudar as entidades, as igrejas, ajudar as pessoas. Hoje, para montar uma casa de recuperação, precisa de uma documentação que é quase impossível arrumar. Tem que buscar na lua um documento para estar legalizado, para conseguir um convênio com alguém, para dar 10 mil para uma casa de recuperação, que se você colocar hoje aqui tem uma casa de recuperação da igreja quadrangular. Para conseguir 10 mil é muito difícil. Então precisa se unir as igrejas e as entidades. O governo eu não estou preparado para combater as drogas, não estou preparado para ajudar as pessoas, mas ajude as entidades, ajude as igrejas a ajudar as pessoas a estender as mãos, porque a medicina fala que não tem cura, e as igrejas têm os resultados. É só você ir numa igreja, você vê resultado, eles mostram para você, esse aqui conseguiu sair da droga, esse saiu da bebida, saiu do álcool. Então os resultados que a igreja tem muito claro. Agora, Hélio, dizem que não há recuperação. Há recuperação? Olha, eu entendo que há recuperação, tá? Por exemplo, o meu caso é um caso de recuperação. Mas por outro lado... Mas quantos, no seu caso, 20 anos de droga, do dia para a noite, pum? Então, que eu entendo o seguinte, por exemplo, o que acontece com a questão da droga? A droga, quando a pessoa começa a usar, ela penetra no corpo e ela fica fazendo parte do cérebro. Então, essa memória da droga, tá? O usuário, ele jamais esquece.
Ou seja, droga tem memória. Exatamente, exatamente. O que ele tem que exercer sempre, a vida inteira, é o autocontrole, tá? E as igrejas, elas ajudam nesse autocontrole, porque elas ensinam as pessoas a determinar um caminho e continuar nele. E, por exemplo, a droga, eu entendo o seguinte: quando uma pessoa não usa drogas, ela é uma pessoa. Quando ela passa a usar, ela se torna outra pessoa. E quando ela consegue largar, ela vira uma nova pessoa. Agora, na sua vivência de drogas, parou, você tinha, se você olhar para trás, você tinha um histórico ali de livro, disco, você gostava de música, de amigos, enfim. Você teve que eliminar tudo isso para apagar essa memória que você tinha? Olha, assim, por exemplo, no caso, como eu escrevi esse livro, assim, eu fiz um resgate da minha vida, do que aconteceu, eu fiz uma análise, tá? Então, através dessa análise, né, eu consegui entender, né, o que foi o meu passado e, ao mesmo tempo, o passado da minha geração, né? Como hoje eu estou vendo que o presente do meu país, ele é o crack. Então, o que acontece? Por exemplo, uma música, por exemplo, você ouve ela há muitos anos atrás, você, né, sempre lembra dela. Então, a droga é a mesma coisa. Quer dizer, eu posso dizer que quando uma pessoa está usando droga, ela simplesmente vira droga. E quando ela para, né, ela consegue resgatar. O Milton e o Hélio tiveram em Sorocaba, é isso, Milton? Tivemos junto lá numa sessão solene do presidente da Câmara, Rodrigo Manga, bacana, onde ele fez uma sessão, onde ele fez uma homenagem a todas as pessoas de Sorocaba que trabalham na prevenção das drogas, ou que trabalha também aí, que ajuda as pessoas a se recuperar, as igrejas, entidades. Foi muito bacana aí. O Rodrigo Manga, ele tem uma história bonita de superação também, e vem conquistando a cidade de Sorocaba. Ele apareceu aí no SBT e no Cabrini, uma reportagem de uma mãe que correntava o filho. Então, o Rodrigo Manga vem fazendo um trabalho sensacional na cidade de Sorocaba em combate às drogas. E o Hélio foi o palestrante lá, Hélio? Olha, eu não fui palestrante, inclusive eu participei. Foi homenageado, né? Fui homenageado. Eu participei algum tempo atrás também de um outro evento que o Manga promoveu, que foi uma audiência pública sobre a questão das drogas. Da região metropolitana. Da região metropolitana. Eu participei também. Então, por exemplo, eu estou percebendo que existem algumas pessoas, como o Rodrigo Manga, como eu, né, que usaram drogas no período anterior, mas hoje estão promovendo, né, um trabalho bastante interessante nisso. E eu queria fazer apenas uma observação. Primeiro, eu queria cumprimentar aqui esse canal por esse programa. Esse programa é bastante educativo. E eu queria fazer uma colocação sobre a mídia do país em geral. Eu acho que a mídia, ela tem uma parte importante nesse processo da educação sobre drogas. Então, fica aqui a minha recomendação para a Rede Globo, todas essas redes do país, que elas se voltem para o problema do crack e que com o poder de influência que elas têm, elas podem ajudar o país a minimizar esse problema. Então, fica aqui meu alerta a essas redes para que elas, né, Milton? O poder da mídia é muito grande, né? Exatamente. E a gente vê pouca propaganda, né? Pouca propaganda na Globo. A gente, qualquer emissora de televisão, não estou falando só a Globo, é pouca. Essa questão muito bem abordada pelo Dr. Hélio. Eu também concordo plenamente com ele. É muito pouco, muito pouca. Você vê uma propaganda em prevenção às drogas. Então precisa de um tempo maior na televisão. A gente vê cada programa, cada porcaria que tem na televisão, que incentiva, que é uma droga, que incentiva a coisa ruim. E agora a televisão, ela tem um poder muito forte de mídia entre a população. Então devia trabalhar muito mais, ter mais iniciativa da televisão e trabalhando em sentido em combate às drogas. O Hélio falou uma coisa que eu acho importante: a informação do pai e da mãe. Sim, sim. Porque hoje, muitas vezes, o pai e a mãe não estão tão... Porque o pai trabalha, a mãe trabalha, o pai chega na hora sai de manhã, volta na hora da janta, toma um banho, come alguma coisa, vai dormir porque acorda cedo. Quer dizer, não há um diálogo. Sentado numa mesa, pai, filho, mãe, enfim.
Isso também é um outro problema sério, né, Hélio? Exatamente, porque na verdade o que acontece hoje? Nós temos muita informação aí, né, do mundo, Facebook, todas essas redes, né? Só que o que acontece? A maioria dessas informações, elas não estão assim, eu diria, educando a civilização, porque a droga, ela é uma questão da cultura em geral. Então, eu entendo que uma rede de comunicação pode educar um povo a prevenir as drogas, pode educar um povo. Então, se aconteceu essa epidemia, eu entendo que a culpa foi de governos e sistemas. Tá? Mas deveria ter o governo um posicionamento, porque a concessão quem dá é o governo. Exatamente. Quer dizer, o governo não cobra, por exemplo, que uma TV venda o horário dela para programas evangélicos e outros programas mais de entretenimento, ou até para ganhar dinheiro. Sim, sim. Deveria ele bancar, falar o seguinte: você tem aí, na grade, você tem que ter 10, 15 minutos de manhã, à tarde e à noite de programação de conscientização. Exatamente. Porque, na verdade, um meio de comunicação que atinge o país inteiro, né? É muito forte. Ele é importante na formação de um povo. Então, o que nós como povo estamos formando? É Cracolândia. Isso porque essas grandes mídias, elas não se interessam pelo assunto da maneira adequada. Então, as mídias precisam ser educadas pelo governo. E quando mostra o confronto, né? Exatamente. Polícia batendo no coitado, entre aspas. Jogando bomba. Sim. Mas não mostra uma ação social de uma igreja que fazem isso muito bem. Agora, o livro está na sua segunda edição? É a segunda edição. Qual é a tiragem? A tiragem dessa segunda é 5.000 exemplares. Bom. A primeira foi também 5 ou não? A primeira foi de 2. A segunda de 5. Ele está sendo bem aceito pela sociedade. Tem deixa eu mostrar de novo o livro algumas aqui. Pessoas que... Enquanto o Hélio vai falando. Sim. Algumas pessoas que me dizem que ler esse livro fez parte do processo de abandono das drogas. Então, assim, eu tenho visto muito pessoas falando isso para mim, uma coisa. Mães também que... uma mãe esses dias me disse que o filho usuário de droga estava hospitalizado. E aí ela ia lá no hospital e ficava lendo o livro para ele, né? E aí depois que ele saiu do hospital, ele quis parar de usar drogas. Então, assim, é uma coisa assim maravilhosa, né? Os depoimentos que eu tenho ouvido, né, de pessoas que leram. Então, isso realmente é gratificante, entende? Eu acho que esse é o maior ganho de poder contribuir para que, né, membros de família sejam resgatados, né? Então, esse hoje é o sentido da minha vida, porque depois que assim eu percebi, né, que eu poderia ter morrido, né, usando drogas. Então, para mim, uma forma de agradecer por estar vivo, entender, é fazer esse trabalho nas escolas, com as crianças, nas clínicas, né? Então, é uma coisa assim bastante gratificante, né? E eu espero que as pessoas, né, que estão aqui nos ouvindo possam ler esse livro. Isso também. E sabe o que é importante, Beni? Eu, o Manga, o Dr. Hélio, é importante, porque até minha filha perguntou: pai, você precisa ficar repetindo que você usou droga, que você foi para uma casa de recuperação? Eu falei: precisa mostrar as coisas boas, porque tem gente que está no fundo do poço e fala: droga não tem mais jeito, então vou se entregar. Tem sim. Nós estamos uma prova viva que dá para sair. Eu, o seu Hélio, o Manga. O Manga é presidente da Câmara de uma cidade que tem 500 mil habitantes, que é Sorocaba. Uma pessoa que usou crack, estava na rua e hoje é presidente, tem aí uma responsabilidade muito grande de ser presidente da Câmara da cidade de Sorocaba. Então, é bom a gente mostrar esse lado bom. E eu, o seu Hélio, o Manga, a gente fala a mesma língua. Por quê? Porque a gente fala a mesma língua, porque a gente saiu e a gente tem obrigação, a gente se sente na obrigação, uma cobrança muito grande dentro da gente de ajudar as pessoas. E o seu Hélio aí podia, hoje, um empresário bem sucedido, poderia estar passeando, e não. Ele está aqui trabalhando, ele quer dar palestra, ele quer passar, que dá para sair. Essa coisa que é legal, que eu tento passar também do seu Hélio, que vem recuperando pessoas, é passar essa energia positiva para as pessoas, que dá para sair da droga, dá para sair do
do fundo do poço, e esse compromisso que eu tenho. E às vezes eu tenho um compromisso, eu quero lutar, eu estou planejando até o resto da minha vida, planejar lutando contra isso. Isso é bacana, me fortalece também. Eu me fortaleço. Eu trabalhando nisso aí, Beni, a chance de eu recair é zero, porque eu estou trabalhando, eu trabalho, o meu testemunho, isso fortalece as pessoas e me fortalece também. Isso aí, as pessoas que saem o André, quando saiu da casa de recuperação, eu gosto de falar o nome do André, quando o André vem aqui, sim, ele fala publicamente. Quando o André saiu da casa de recuperação, eu falei: André, seu testemunho é muito forte. Você tem que começar a fazer palestra, você tem que dar testemunho. Levei ele numa igreja a fazer testemunho na Assembleia, lá na Vila Alves. Até hoje ele está firme, forte, trabalhando na obra e ajudando e dando testemunho. Então é importante que as pessoas que saiam da droga se envolvam, ajudando as pessoas. Isso é uma forma bacana, legal. E hoje eu ando muito pela cidade. Eu estava falando para o seu Hélio na hora do almoço, eu ando leve pela rua. Eu tirei um fardo muito pesado das minhas costas, que era bebida e droga, e graças a Deus hoje eu me sinto uma pessoa livre. Isso é importante, e essa liberdade eu preservo muito, até na política, em qualquer lugar. Eu quero ser livre, porque Deus me libertou da droga e da bebida, e eu quero ser livre. Então às vezes, você tem que votar alguma coisa na Câmara que o partido mandou. Não, eu sou livre, Deus me libertou da álcool, do droga, eu faço o que me convém, o que tem que fazer, o que o povo quer. Então acho que isso mistura com a minha vida profissional, com a minha vida particular, mas isso tem me ajudado muito, e eu estou muito feliz, fico muito feliz do Dr. Hélio estar aqui hoje, uma pessoa aí que eu falei para você, um empresário bem sucedido, podia estar passeando aí no mundo inteiro. Não, ele está aqui trabalhando, agendando para fazer palestra contra as drogas. É importante, porque essas escolas, Benes, ela tem necessidade, elas ficam perguntando: você não sabe quem quer fazer palestra? Você vem aqui, tem a necessidade de pessoas de fazer palestra, de falar sobre droga, que é importante, que eu levo a minha filha sabe que eu usei, minha filha sabe da importância de ficar longe das drogas, o que ela causa. Então isso é muito importante, as pessoas têm que saber, as crianças têm que saber o mal que causa isso aí, que tem que ficar longe. Isso é muito importante, você trabalhar na prevenção das drogas, que é muito importante, principalmente, Ben, aqui na cidade precisamos trabalhar com as meninas, com as mulheres, na prevenção das drogas. Você vê, tem que ter esporte para a mulher, às vezes pensa muito nos meninos, no futsal, e as meninas? Tem que ter lá um handball, tem que ter um projeto sério de esporte para as meninas, de esporte e cultura nos bairros, trabalhar na prevenção seriamente, porque senão o Brasil já está com graves problemas. Por exemplo, mulheres, ninguém quer montar uma casa de recuperação porque é difícil elas conviver. Por exemplo, até mesmo o cara que visa ter lucro numa clínica feminina, ele não monta. Por quê? Porque o tratamento elas não conseguem ficar os 9 meses, os 6 meses, tem tudo isso. Então, a melhor coisa que tem é trabalhar na prevenção, né, senhor? Eu queria até dar um exemplo, por exemplo, a televisão, né, mostra aí o sensacionalismo, né, do Fábio Assunção. Agora, quando nesse país, né, existem milhares de depoimentos e testemunhos de pessoas que se livraram das drogas e hoje são autoridades, né? Essas grandes mídias elas não mostram. Então é nesse sentido que a civilização brasileira, né, ela precisa ser reeducada, não é isso? E esse papel é de todos nós. Não é só de governo, não é só de clínica, é de você que está aí nos assistindo. Se seu filho tem algum problema de droga, procure se educar em cima disso, procure um especialista, procure aprender um pouco. Buscar informação. Exatamente. Ler um livro como esse aqui do Hélio, né, que é uma realidade viva, né? Exatamente. É o que você vivenciou, que você passou. Exatamente, porque o mundo das drogas, para entrar, às vezes o que acontece? Normalmente não é o traficante que ele passa droga para o seu filho, não. Sabe quem é? É um vizinho, é um amigo da escola. É verdade. Às vezes é um amigo da igreja, que a meninada pensa que não vai ter feito nenhum, então se esconde lá atrás. Até porque o traficante preserva o filho dele e a filha dele. Exatamente. É interessante isso. Inclusive tem uma coisa interessante que aquele médico Drauzio Varela, sim, ele costuma colocar muito, né? Que, por exemplo, nos presídios não tem crack, porque as pessoas que estão lá, elas sabem que o crack
desestabiliza, né, as relações. Então, o que acontece? Né? Eles desestabilizam a sociedade, né, e estabilizam o sistema dentro das cadeias. É interessante, então, né? Esse país ele chegou assim no momento que tem que ter uma volta. Não dá mais para, sabe assim, o país fingir que está sendo governado. Muito bem, vamos ao nosso último intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, lembrando que nós temos o apoio cultural do Bolsacreto e do Plano Familiar Camargo de Itapetininga. Nós voltamos já já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsacreto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Muito bem, estamos de volta hoje, um tema bastante interessante. Estou recebendo aqui o Dr. Hélio, né? Ele que é palestrante, advogado, escritor, é do grande ABC, né? E está aqui em Itapetininga ao convite do meu amigo Milton Neri. Vai estar de volta aqui na cidade, aí vai ter uma agenda oficial, né? Palestrante nas escolas. O ProERD faz um trabalho importante também de combate às drogas e à violência. Tudo está associado, né? Sim, sim, está tudo associado. Um caminho é paralelo do outro. Na verdade, como eu falei, é uma questão de cultura, né? Porque, por exemplo, aquela região do crack, aquilo lá é a cultura do crack, quer dizer, é o fim do mundo, né? Mas o que acontece ali? As pessoas vivem de uma forma que é diferente do mundo. Então, infelizmente, né, droga é cultura e ela se expande assim, né, de uma maneira muito fácil, não é isso? Então, enquanto os meios de comunicações não fazem campanhas, né, os meios de comunicações de quem vende, eles atingem muito mais e se multiplicam, não é isso? E transformam comunidades. Então, esse país tem que voltar, né, a ser governado, né, por pessoas que realmente elas se preocupem com a família, entendeu? Porque qual que é o núcleo básico de um país? A família. E a família está sendo destruída pelo crack. Então, né, é um dever das autoridades, né, resgatarem esse país. Porque, como eu disse anteriormente, essa epidemia de crack, ela tem mais de 25 anos, uns 30 anos. Se tivesse sido feita alguma coisa no passado, não estaria assim. Mas já que está assim, né, cada pessoa deve dar sua contribuição para que se possa reverter esse processo. Porque existem muitos países que eles conseguiram diminuir a epidemia de crack. E o Brasil, ela só aumenta, certo? Então tem que mudar essa cultura, né, esse ponto de vista de como ver a droga. Não dá mais para ignorar a Cracolândia, porque um dia seu filho e seu neto poderão estar lá se você não fizer nada nesse momento. Mas pior do que a Cracolândia, que já está estabelecido, são as vertentes disso. Aqui nós temos uma mini Cracolândia em Itapetininga, né, Milton? É verdade. Tem várias, né? Sorocaba, por exemplo. Sorocaba recebeu um problema sério, uns 15 dias atrás, onde pessoas ligadas à Cracolândia de São Paulo vieram para Sorocaba. Verdade. E de Sorocaba para vir para cá é um pulo também. Sim, sim. É verdade. Verdade. Itapetininga eu já falei isso aí, né? Eu conversei com uma pessoa que estava andando no centro, pedindo dinheiro, perguntei para ele de onde que ele vinha. Ele veio da cidade de Iguape, veio numa van, ele contou para mim. De Iguape? De Iguape, e deixaram ele aqui em Itapetininga. Então, Itapetininga tem esse problema, eu já falei, tem que conversar, né, entre as cidades, Sorocaba, cidade e região, para não acontecer isso aí, para não trazer um problema, levar um problema para outro. Pega o morador de rua, leva para Itapetininga, então precisa cada um com o seu problema e fechar as cidades para não acontecer isso aí, você transferir o seu problema. E Itapetininga, nossa região tem um índice alto de violência contra a mulher, que as drogas, a bebida ajuda a levantar esse índice também. Perfeito. Então tudo está ligado. E bem, uma coisa curiosa que eu gostaria de falar é diagnóstico de uma pessoa. Se não dá para você saber, a pessoa que vai sair da droga ou da bebida. Você dá oportunidade. Tem pessoas que surpreendem a gente. Eu vou contar um caso para você. Tem um amigo meu que ligou, que estava com uma pessoa no Jardim Paulista,
no corotinho, tomando uns 4, 5 corotinhos por dia, estava mal. E eu já tinha levado para uma casa de recuperação essa pessoa. E ele pediu para uma vaga numa outra casa. E eu fui atrás, consegui a vaga, e ele ficou me ligando, eu consegui. Fui na casa dele para levar ele para uma casa de recuperação. Chegando lá, ele falou: eu só não fiquei no tratamento porque tem que levar meu cachorro. E essa casa de recuperação era afastada da cidade. Eu falei: então, conversei com a pessoa, não dá para levar o cachorro. Ele falou: mas eu vou, se puder levar meu amigo. No outro quarto tinha um amigo dele caído tomando corotinho. Nossa! Daí eu fiquei naquela, falei: sabe, mas aquele dia que eu pensei, eu não tinha nem conversado com o dono da casa de recuperação, eu falei: mas eu vou levar também. Então, vou levar seu amigo. Para não ter desculpa mais, porque eu já levei ele várias vezes. Vai o cachorro e vai o amigo. Vai o amigo também. Levei para a casa de recuperação, Bene. Final da história. Ele ficou 3 dias na casa de recuperação e veio embora. Aquele amigo dele que não estava para ir, que não pediu nada, tá lá recuperando, tá bem pra caramba, é um dos melhores. E o cachorro ficou ou voltou? Veio embora com o cachorro. Voltou com o cachorro 3 dias. E aquele que não estava nem para levar. Olha para você ver como é as coisas de Deus. Aquele cara que não pediu nem ajuda, ficou na casa de recuperação e está reagindo ao tratamento. Já faz meses que está lá. Maravilha. É uma das melhores pessoas que está reagindo ao tratamento. Então não dá para entender. Tem que, às vezes, tem pessoas aí que conseguem sair. Lógico que nessa trajetória toda você acabou perdendo família, acabou perdendo amigos. Eu perdi assim relações familiares. A referência como ser humano. Inclusive, eu até queria fazer uma observação do que ele falou. Esse país aqui está tão ruim nessa questão que até os cachorros estão precisando ser internados em clínicas de crack. Mas eu tive assim muitas perdas, né? Além da perda financeira, né? Eu entendo que eu perdi um tempo da minha vida dentro de uma ilusão. Eu tive muito sofrimento porque assim eu usava muito, eu ficava assim maluco, tinha mania de perseguição. Se alguém olhava para mim, eu já achava que queria brigar comigo. Se eu via a polícia na rua, eu já achava que queria me prender, né? Se eu via umas pessoas olhando para mim, por exemplo, né, eu já desconfiava. Então é uma vida assim que na verdade... Você restabeleceu hoje o seu vínculo familiar? Tem filhos? Sim, ou não? Restabeleci meu vínculo familiar. Eu não tenho filhos, assim, direto, pelo seguinte, porque esse uso de drogas me abalou tanto, né, que eu tive receio de que o meu filho, né, viesse a ser um usuário, né? Mas eu me casei, né, e a minha esposa... Ela está acompanhando você aqui? Como é que é o nome dela? Eliana. Eliana, bem-vinda, obrigado. Nos acompanhando, né? Mas então, quem está te acompanhando aí? Mas aqui o Emerson Camelini, que é o fotógrafo aqui, e o assessor de imprensa Neto Duarte. Aí. Maravilha. Então é uma equipe, hoje é uma família. Exatamente. Você hoje salva famílias. Hoje, né, graças a Deus, né? Entendeu? Assim, em vez de incendiário, não é isso? Eu sou bombeiro, não é isso? E o livro está à venda aonde, Hélio? A maneira mais fácil de encontrar na internet? Na internet, no site www.memorial.com.br. Tem o telefone dele que a nossa produção está colocando aí também, você pode entrar em contato, você é professora. É importante você ler um livro para você ter conhecimento. A base de tudo é o conhecimento, exatamente, né? Para você poder discutir ou argumentar com o teu filho, com a tua filha ou com qualquer outra pessoa. Sim. Eu queria enfatizar uma questão, né, assim, no sentido que ele falou da colaboração com o país, né, que a gente que parou de usar sente. Então, eu queria informar que essas palestras são gratuitas. Você não cobra nada? Não cobro nada. Hoje você está estabelecido profissionalmente como advogado? Sim, como advogado. Que maravilha. Então, parte da minha vida eu advogo, né, e parte da minha vida eu... Você reverte socialmente? Socialmente. Mostrando... Agora, para quem vivenciou, para quem participou, para quem cheirou, para quem fumou, é muito mais fácil, né? Ou é pior? O que é? As palestras. Olha... Eu não entendi bem a pergunta. Não, para quem já cheirou, fumou, fez de tudo, tá. É mais fácil hoje a palestra? Ou quando você está proferindo a palestra, volta na sua memória afetiva aquele problema todo?
Não, eu consigo administrar isso. Bem, domina, né? Você consegue dominar o assunto pelo histórico. Né? Pela vivência. Justamente porque na minha vida, assim, teve um amadurecimento, né? Então, tanto que eu sofri assim, com esse negócio de droga, tanta desgraça, aconteceu porque o processo é o seguinte: no começo você usa, aí o que acontece? Você gosta, então tem essa parte. Aí chega um tempo que começa a acontecer um monte de desgraça, aí você fala, eu quero parar, mas aí você não consegue. E aí chega um terceiro momento que você pensa assim, bom, eu estou no fundo do poço, agora não me interessa perdido nada. Por perdido. Exatamente, só droga, então eu quero morrer usando droga. Entende? Então, eu passei por todo esse processo, né? Então, assim, eu creio que dessa experiência trágica, né, eu consegui adquirir um amadurecimento, né, assim, um controle, né, de todas as coisas que eu vivo e situações. Maravilha. Eu até considero assim extraordinário. Deus foi presente na sua vida. Exatamente, de eu não ter perdido a sanidade, porque eu conheci muitas pessoas que infelizmente, né? E a facilidade que a gente tem para conversar tudo que a gente passou, né, senhora? Com as pessoas é mais fácil. Vou dar um exemplo para você, Beni. Tem uma pessoa lá perto da minha casa que ele tem problema com droga, bebida, e ele está juntando lixo na casa dele, lixo. Chegou numa situação que os vizinhos foram até a prefeitura reclamar porque tinha ratos enormes invadindo os vizinhos, as casas. E o CRAS foi à casa dele, mas ele nem recebia, ele não entrava, ele não deixava limpar. E eu fui até e conversei com ele. Ele aceitou, a prefeitura foi lá, limpou, saiu 4 caminhões de lixo da casa dele. E a moça do CRAS veio perguntar para mim, viu, ele queria brigar comigo, o que você falou para ele que você conseguiu? Falei, não, eu tenho uma experiência também. Então ele tem uma linguagem, falamos a mesma língua. Eu falei para ele do sofrimento dele, que eu já passei por isso também, do sofrimento. Então ele aceitou isso aí. Então o passado da gente, a gente não precisa sofrer. Eu não sofro mais pelo meu passado. E o meu passado eu uso para ajudar as pessoas. Projetar para o futuro. Estamos chegando no finalzinho do programa, Milton, professor Hélio. O professor vai voltar aqui da Itapetininga então, Milton? Vai voltar, se Deus quiser, fazer palestra. Agora nós vamos entrar no período de férias. Eu agradeço o seu Hélio, eu acho que isso é importante, trazer essas pessoas que vêm a somar com a cidade, é importante. Eu fico muito triste quando vem os jogos aqui universitários, as pessoas usam droga, xingar os itapetininganos na rua, quebrar a escola, isso é muito ruim, mas trazer pessoas que vão somar, como o seu Hélio, eu fico muito feliz, e nós precisamos de mais pessoas, de soldado nessa guerra contra o crack, contra as drogas, e a gente precisa mais de pessoas como o seu Hélio. Muito obrigado por ter vindo aqui em Itapetininga e aceitado o convite, viu, seu Hélio? Agradeço. Parabéns, Hélio, obrigado, né? Obrigado. Belo trabalho, parabéns pelo livro, sua segunda edição, 5.000 exemplares foram feitos, né? Memórias de um ex-drogado, você entra no site, repete o site então. www.memoriasdeumexdrogado.com.br. E tem lá também, você está vendo aí no vídeo, o telefone para você entrar em contato, professor, você que tem uma participação na sociedade, seja escola, igreja, comunidade, para você poder ter acesso a esse material que vai te auxiliar em muito. E quando for as palestras, o senhor estará de volta aqui para te divulgar. Exatamente. Com muito carinho. Eu até quero assistir a sua palestra, quero participar, eu acho de grande importância para a nossa cidade, para os nossos filhos, e principalmente para Itapetininga. Eu agradeço aqui a TVI por essa oportunidade aqui que me deu, e também eu acho que o trabalho que essa TV vem fazendo é extremamente importante, não só para essa cidade, mas para o país inteiro. Se nós replicarmos no Brasil inteiro o que esse canal de TV fez aqui hoje, agora, eu creio que a gente poderá ao menos diminuir o consumo dessa droga. Assim seja. Muito bem, vamos embora, gente. Um abraço, um carinho. Conversei com Hélio Rodrigues, né? E também com Milton Neri. O Hélio vai estar aqui na cidade, vai proferir palestra, nós vamos estar divulgando, né? A rádio, jornal, toda a mídia aqui da cidade, né? Tanto nas escolas do estado, da prefeitura, até mesmo particular, que eu acho de grande importância também, uma discussão ampla com relação a esse assunto, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, tchau!
Telescópio. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre.